Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Zona da Ciência, onde vocês vão aprender sobre ciência e muito mais de uma forma divertida e dinâmica. Eu sou o D, o seu youtuber virtual que vai te ajudar a estudar e se informar sobre o mundo. Hoje vamos falar sobre um mistério que está intrigando os astrônomos: por que Marte está girando cada vez mais rápido? Isso mesmo, o planeta vermelho está acelerando sua rotação em torno do seu eixo, e isso tem consequências para a duração dos seus dias e para a sua dinâmica interna. Quer saber mais sobre esse fenômeno incrível? Então fique ligado nesse vídeo até o final, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! Marte é o nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar, e também um dos planetas mais estudados pela ciência. Há décadas, sondas espaciais e robôs exploradores têm enviado informações valiosas sobre a geologia, a atmosfera, o clima e a história de Marte. Uma das questões que mais interessam aos cientistas é se Marte já teve ou ainda tem alguma forma de vida. Para responder a essa pergunta, é preciso entender como Marte funciona como um planeta, e como ele se relaciona com o Sol e com os outros corpos celestes. Uma das características mais importantes de um planeta é a sua rotação, ou seja, o movimento que ele faz em torno do seu próprio eixo. A rotação determina a duração do dia e da noite, influencia o clima, as estações do ano, as marés e até mesmo a forma do planeta. A Terra, por exemplo, gira em torno do seu eixo em cerca de 24 horas, o que define o nosso ciclo diário de luz e escuridão. Além disso, a rotação da Terra é responsável pelo fenômeno chamado de força de Coriolis, que faz com que os ventos e as correntes marítimas se desviem para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Isso afeta diretamente o clima e a distribuição de calor no planeta. Mas você sabia que a rotação da Terra não é constante? Na verdade, ela está diminuindo lentamente ao longo do tempo, por causa da influência gravitacional da Lua. A Lua exerce uma força sobre os oceanos da Terra, criando as marés. Essas marés geram uma espécie de atrito entre a água e o solo, que faz com que a Terra perca um pouco da sua energia rotacional. Como resultado, os dias na Terra estão ficando cada vez mais longos, mas muito devagar, em cerca de 1,7 milissegundo a cada 100 anos. Isso significa que daqui a 1 milhão de anos, um dia na Terra terá 25 horas. Mas e Marte? Como é a rotação desse planeta? Bom, Marte também gira em torno do seu eixo, mas em um tempo diferente da Terra. Um dia em Marte dura cerca de 40 minutos a mais do que um dia na Terra, ou seja, 24 horas e 40 minutos. Isso significa que Marte tem um ritmo diferente de alternância entre dia e noite, e também entre as estações do ano. Além disso, Marte tem uma inclinação axial de 25 graus em relação ao plano da sua órbita em torno do Sol, o que é parecido com a inclinação da Terra de 23 graus. Isso faz com que Marte também tenha variações de temperatura ao longo do ano, dependendo da posição do Sol no céu. Mas há uma diferença fundamental entre a Terra e Marte não tem uma lua grande como a nossa. Na verdade, Marte tem duas luas pequenas chamadas Phobos e Deimos, mas elas são tão pequenas que não exercem uma influência significativa sobre o planeta. Isso significa que Marte não tem marés como as da Terra, e nem perde energia rotacional por causa delas. Então, seria de se esperar que a rotação de Marte fosse constante ou até mesmo diminuísse ao longo do tempo. Mas não é isso que os cientistas têm observado. Em um estudo publicado na revista Nature em agosto deste ano, uma equipe internacional de pesquisadores revelou uma aceleração surpreendente no movimento rotacional anual de Marte. Usando dados da sonda InSight da NASA, que pousou em Marte em 2018, os cientistas mediram com precisão a posição do planeta em relação ao Sol e às estrelas. Eles descobriram que Marte está girando cerca de 4 milissegundos de arco mais rápido a cada ano, ou seja, encurtando a duração de um dia marciano em uma fração de milissegundo por ano. Isso pode parecer pouco, mas é o contrário do que se esperava, e tem implicações importantes para a compreensão do planeta. Mas por que Marte está girando mais rápido? Qual é a causa dessa aceleração? Os cientistas ainda não têm uma resposta definitiva, mas têm algumas hipóteses. Uma delas é que Marte está sofrendo uma redistribuição de massa em sua superfície ou em seu interior, que altera o seu momento de inércia. O momento de inércia é uma medida da resistência de um corpo à mudança na sua rotação, e depende da distribuição da massa em relação ao eixo de rotação. Quanto mais concentrada a massa estiver no centro do corpo, menor será o seu momento de inércia, e mais rápido ele poderá girar. Quanto mais espalhada a massa estiver na periferia do corpo, maior será o seu momento de inércia,
e mais lento ele girará. Um exemplo disso é o que acontece com os patinadores no gelo. Quando eles estão com os braços abertos, eles giram lentamente. Mas quando eles fecham os braços junto ao corpo, eles giram mais rápido. Isso porque eles reduzem o seu momento de inércia ao concentrar a massa no centro. O mesmo princípio se aplica aos planetas, mas em uma escala muito maior. Então, o que pode estar causando uma redistribuição de massa em Marte? Uma possibilidade é que as calotas polares do planeta estejam mudando de tamanho ou de forma, por causa das variações climáticas. As calotas polares são formadas por gelo de água e dióxido de carbono, e podem aumentar ou diminuir dependendo da temperatura e da pressão atmosférica. Se as calotas polares crescem ou encolhem, elas podem alterar a distribuição da massa na superfície de Marte e afetar a sua rotação. Outra possibilidade é que Marte esteja passando por um processo chamado de recuperação pós-glacial, que é o que acontece quando uma massa de terra se eleva após ser soterrada por uma camada de gelo. Isso aconteceu na Terra após as eras glaciais, quando os continentes se ajustaram à retirada das geleiras. Esse ajuste pode levar milhares ou milhões de anos, e pode mudar a forma e a altura dos continentes. Se algo semelhante estiver acontecendo em Marte, isso também pode alterar a distribuição da massa no planeta e influenciar a sua rotação. Uma terceira possibilidade é que Marte esteja sofrendo alguma mudança na sua dinâmica interna, ou seja, no movimento do seu manto ou do seu núcleo. O manto é a camada intermediária entre a crosta e o núcleo do planeta, e é formado por rochas parcialmente fundidas que se movem lentamente por causa do calor interno. O núcleo é a parte central do planeta, e é formado por metais como ferro e níquel. O núcleo pode ser dividido em duas partes, o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. O movimento do manto e do núcleo pode afetar a rotação do planeta por dois motivos. Primeiro, porque eles podem causar deformações na crosta, como vulcões, terremotos e montanhas. Segundo, porque eles podem gerar campos magnéticos, que interagem com o campo magnético do Sol e com o vento solar. Essas interações podem causar um torque sobre o planeta, ou seja, uma força que tende a mudar a sua rotação. Mas como saber se essas mudanças estão acontecendo em Marte? Como podemos medir o movimento do manto e do núcleo de um planeta que está a milhões de quilômetros de distância? É aí que entra a sonda InSight, que tem um instrumento chamado de sismômetro, que é capaz de detectar as vibrações do solo causadas por terremotos, vulcões, meteoritos e até mesmo pelo vento. Essas vibrações podem revelar informações sobre a estrutura interna do planeta, como a espessura da crosta, a composição do manto e o estado do núcleo. O sismômetro da InSight já registrou mais de 500 tremores em Marte, sendo que alguns deles foram associados a uma região chamada de Cerberus Fossae, onde há evidências de atividade vulcânica recente. Além do sismômetro, a InSight também tem um instrumento chamado de magnetometro, que é capaz de medir o campo magnético local de Marte. Esse campo magnético pode ser gerado pelo núcleo líquido do planeta, que se move por causa da rotação e do calor. O magnetometro da InSight já detectou variações no campo magnético marciano, que podem estar relacionadas ao ciclo diário do planeta, às estações do ano e às interações com o vento solar. Com esses dados, os cientistas esperam entender melhor como Marte está girando mais rápido, e o que isso significa para sua evolução e para a sua habitabilidade. Afinal, a rotação de um planeta pode afetar a sua atmosfera, o seu clima, o seu campo magnético e até mesmo a sua possibilidade de abrigar vida. E você, o que acha desse mistério? Você tem alguma teoria sobre o que está fazendo Marte girar mais rápido? Deixe o seu comentário abaixo, e vamos discutir sobre esse assunto fascinante. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E por falar em conteúdo de qualidade, você já viu o nosso vídeo sobre o que é astrobiologia e quais são as chances de existir vida fora da Terra? Se não viu, corre lá para assistir, porque está imperdível. Nesse vídeo, eu explico o que é essa ciência que estuda a origem, a evolução e a distribuição da vida no universo, e quais são os critérios para definir se um planeta é habitável ou não. Você vai se surpreender com as possibilidades de encontrar vida em lugares inesperados, como nas luas de Júpiter e Saturno, ou até mesmo em outros sistemas solares. Então não perca tempo, clique no link na descrição ou na tela agora mesmo, e confira esse vídeo sensacional. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o mistério de por que Marte está girando cada vez mais rápido. Eu sou Odir, o seu apresentador virtual,
E até a próxima. Tchau.